hoje, agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos aqui encarnados, neste momento, como membros da AME Pelotas e com a oportunidade de podermos crescer, aprender a cada dia. Principalmente de seguirmos os ensinamentos, o impulso grande que a doutora Marlene Nobre nos deu, de seguirmos sempre estudando o paradigma médico espírita e evoluindo como seres morais aqui na Terra, que é esse o nosso papel. Hoje, especialmente, pedimos a presença de Jesus, dos nossos mentores espirituais, para receber uma pessoa especial, o Dr. Paulo César Frutuoso, que vai falar de um tema muito importante, muito intrigante, mas necessário para todos nós, médicos e da área médica, para que possa ser esclarecido sobre esse assunto. Que é essa espiritualidade amiga, querida, acompanhe o Dr. Paulo em toda a sua apresentação, consiga lhe dar serenidade, tranquilidade, que possa transmitir com muito carinho todo o seu ensinamento nessa longa trajetória que ele tem feito para passar esses assuntos, escritos em livros, transmitido em congressos, em palestras, que ele possa ser bem acompanhado por esses nossos amigos espirituais. Agradecer principalmente a oportunidade de ele estar aqui, tirar um tempinho da sua agenda, que a gente sabe que é muito cheia, para estar conosco da AME Pelotas. Muito obrigado de coração, a família AME Pelotas agradece. Obrigada, que assim seja. Bom, pessoal, eu vou fazer uma apresentação, tá? Na verdade, resumida do Dr. Paulo César Frutuoso, porque ele tem um currículo extenso. Tá? Eu peguei exclusivo do livro Face Oculta da Medicina. Tá? Dr. Paulo César Frutuoso, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, tá? Se formou em medicina em 1975, tornou-se mestre em cirurgia gastroenterológica e especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica e mastologia, com período de aperfeiçoamento no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. Dr. Paulo César ingressou no grupo kardecista Lar de Frei Luiz em 1978, tornando-se profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos, principalmente no campo da ectoplasmia e da materialização dos espíritos. Com frequência realiza palestras no Brasil e no exterior sobre esses e outros temas, que envolvem a filosofia e a ciência espírita, o que o levou a escrever livros com relatos detalhados sobre os fenômenos que testemunha quase 40 anos ao grupo no qual pertence. Eu tenho alguns livros aqui, um inclusive desse que ele falará para nós hoje, A Face Oculta da Medicina, Mediunidade, Alienígenas ou Médios, A Medicina Mediúnica do Futuro e Câncer, Aspectos Históricos. Até corrigindo, viu, doutor Paulo, eu tenho, na verdade, A Face Oculta da Medicina, A Medicina Mediúnica do Futuro e Câncer, Aspectos Históricos. São 3 livros seus já. Históricos, científicos e espiritualistas. Isso, Câncer, botei mais um resumo. históricos, científicos e espiritualistas. E o doutor depois, Paulo pode até falar dos outros livros, eu coloquei alguns aqui, né? Então, com a palavra, doutor Paulo. Imensamente grato, professora Vera, imensamente feliz de estar aqui com meus amigos imortais, muito honrado e mais um pouquinho trazer as nossas experiências que foram acumuladas até agora, 45 anos, como participante do Grupo Espírita Lar Frei Luiz. Eu vou colocar assim uma tela mais nítida. Na dele lá para isso, apagar o 7, apagar o 7. Isso. E aí estamos sem Luiz agora. Agora eu vou passar para ver se o próximo slide vai, hein? Deu certo. Mas eu não estou conseguindo passar os slides. Agora consegui. Conseguiu, sim. Eu acho que é só clicar em cima do slide e ele vai aparecer. Tá. Então, eu vou desligar o celular, hein? Tá bem? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo. Pode seguir, doutor Paulo. Então, vamos lá. Esse é Frei Luiz.
frade franciscano, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou aqui na região serrana do Rio de Janeiro, alemão, hein? E realizou uma quantidade tão grande de fenômenos que foi considerado um verdadeiro santo, evidentemente relacionados a esse fenômeno com a sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso médium. Aqui está uma fotografia aérea do Lar de Frei Luís. Como eu estava falando, uma atividade social intensa e recebendo por reunião pública, às quartas e domingos pela manhã, de 15 em 15 dias, 4 a 5 mil pessoas. E, curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luís. Ainda assessorado por outras entidades católicas, como Frei Leonardo, Padre Isabel, Frei Beneditino Kelly e outros, de onde facilmente deduz que nós é que nos dividimos em católicos, espíritas, evangélicos, hinduístas, maometanos, judeus, ateus, porque por tal Deus, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, não existem essas divisões. Nós é que nos dividimos. Nós somos o único rebanho com o único pastor. Nosso pastor, Jesus, o Cristo planetário da Terra. Um espírito criado simples e ignorante igual a nós, que atingiu tamanha evolução em tecnologia, ciência, sabedoria e principalmente amor, que ele foi concedido pelo Criador de tudo, o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. E isso já se passaram 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Como é que ele foi desenvolvido? Segundo Emmanuel, em sistemas planetários que nem existem mais. Me parece que esse é o nosso futuro. Como é que vai estar o nosso conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 1 milhão de anos? E daqui a 1 bilhão de anos? E daqui a 1 trilhão de anos? Nós todos somos imortais. Sabe o que vai acontecer conosco? Vamos acumular cada vez mais conhecimento e, com base na sabedoria, vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque poderemos praticar cada vez melhor o bem. Aqui está uma das espadas que sacrificam os nossos cientistas. Eles são torturados pela curiosidade científica, aliás, como médicos também, como nós. Nós estamos torturados pela curiosidade científica. Esse é o nosso denominador comum. Nós queremos entender tudo que se relaciona com o fenômeno vida. Agora, temos um problema, pelo menos numa única encarnação. Se nós decidirmos estudar a membrana de uma célula, vamos ficar a vida inteira estudando e o assunto não acaba. Felizmente, nós já sabemos conscientemente de que somos imortais. Qual é a espada que está fustigando nossos cientistas? Se nós colocarmos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocarmos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, aqui do Rio de Janeiro, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. Então, nitidamente, a ciência, a física está nos dizendo que somos constituídos por espaços vazios. Eu tenho no meu corpo aproximadamente 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 27. Se eu eliminasse todos os espaços vazios desses átomos, restaria tão somente um resíduo de alguma substância, evidentemente energética ou energia, na palma da minha mão. Se eu sou constituído por espaços vazios, onde é que estão meus sentimentos? Onde é que está o amor? Onde é que está a ternura? Onde é que está a saudade? Não é possível que estejam nos neurônios e nas secreções, porque neurônios e secreções também são constituídos por espaços vazios. Então, a ciência está sendo obrigatoriamente empurrada na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. E nós sabemos que existe alguma coisa além da matéria tangível, por isso que nós estamos reunidos aqui uma terça-feira à noite. Outra pontada, né? Outra agulhada nos nossos cientistas são as chamadas complexidades irredutíveis. Toda vez que eu falo em complexidade irredutível, coloco a figura desse cartunista genial, Rube Goldberg, a coqueluche da juventude americana da década de 30, da década de 40, que queria, por exemplo, com a sua genialidade, criticar os impostos americanos que eram muito altos. Ele não vai para a rua com uma trombeta. Ele coloca um desenho em que um contribuinte senta em cima de uma almofada de ar
Quando ele senta, essa almofada de ar despeja um jato de ar na direção de uma bola de gás, que se aproxima de uma vela, evidentemente a bola vai estourar e vai espantar um cachorro, que está amarrada em uma gangorra ou uma balança, onde existe uma bola de boliche e cai em cima de outra gangorra, que lança ao ar os impostos americanos, se chocam então com um chuveiro na haste oposta onde tem o regador, que despeja água em cima de uma planta, evidentemente essa planta vai crescer, e em uma de suas folhas está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é chamado uma complexidade irredutível? Porque eu não posso reduzir um detalhe desse desenho, senão o objetivo não é alcançado. Eu não posso colocar uma rolha nessa almofada, a bola tem que estar cheia, não pode estar vazia, a vela tem que estar acesa, não pode estar apagada, nenhuma outra das folhas dessa planta se prestaria à montagem da mão mecânica. Então, isso é uma complexidade irredutível. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tudo que acontece agora na natureza, tudo que acontece no universo, tudo que acontece no multiverso, são exemplos de complexidade irredutível. Vocês estão vendo as imagens por quê? Porque fótons estão se refletindo na tela do seu computador ou do seu telefone, estão indo na direção de sua retina. Quando a retina é alcançada por esses fótons, é desencadeada uma cascata de reações químicas que levam à formação da imagem no nosso cérebro. A mesma coisa com a coagulação sanguínea, a mesma coisa com a visão, a mesma coisa com a digestão, a mesma coisa com a resposta anafilática, com o tato, com a deglutição. Tudo é exemplo de complexidade irredutíveis. Qual é a diferença das complexidades irredutíveis que estão acontecendo conosco e o desenho do Rube Goldberg? Rube Goldberg montou uma complexidade irredutível com 8, 9 ou 10 etapas, enquanto tudo que está acontecendo conosco é composto por milhares e milhares e milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em um átomo, em uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não é alcançado. No desenho, eu tenho a genialidade de Rube Goldberg. Quem está por trás das complexidades irredutíveis da natureza, do universo, do multiverso? O acaso? Estão percebendo? As agulhas que espetam e torturam os nossos cientistas? Toda vez que nós falamos diante de plateias eruditas, essa pergunta é fatal. Então, se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Alguma coisa não está batendo. Então, eu me considerava, não me considero mais, eu me considerava nessa encruzilhada, formada pelas religiões e pela ciência. As religiões me dão uma boa conduta que eu devo ter. Eu não devo roubar, eu não devo matar, eu não devo prestar falso testemunho e tudo aquilo que nós sabemos. E, de alguma forma, conseguiram me convencer que eu continuarei vivo depois do fenômeno natural da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Necessitarei de algum alimento? Não sei. Onde vou morar? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Vou estudar? Não sei. Vou trabalhar? Não sei. Criança que falece em tenra idade cresce? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Eu não sei nada. Se eu me volto para a ciência, tudo é fruto do acaso. A maior parte dos pacientes que eu opero, como cirurgião oncológico que sou, evidentemente, são cancerados. Hoje até com cirurgia minimamente invasiva, né? A tecnologia avança a cada momento. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar que, em uma das suas trilhões de células, ocorresse um conjunto de mutações que levaram à transformação maligna de uma única célula. É muito azar. Então, vejam que estamos no meio de uma encruzilhada. Como é que eu ia sair dessa encruzilhada? Alguém teria que retornar do túmulo com essas revelações. Bem, alguém já voltou do túmulo com essas revelações? Sim, o nosso amigo aí, todos nós o conhecemos. Isso aconteceu há 2000 anos. Bem, o problema é que eu não consigo acreditar que alguém que tenha sido chicoteado quase até a morte,
ter uma coroa de espinhos enterrada na sua cabeça e, segundo os historiadores, os espinhos tinham um comprimento em torno de 2 centímetros. Alcançou a calota craniana, causando uma dor terrível na sua cabeça. Não satisfeitos, aqueles que o assassinaram pregaram seu corpo numa cruz. Ele mesmo reconhece que desencarnou. Senhor, em suas mãos coloco o meu espírito. Não satisfeitos, ainda passaram uma lança no seu tórax, com saídas, segundo as passagens evangélicas, água e sangue. Claro que não foi água. O que caiu foi um plasma, porque, pelos nossos patologistas que estudaram o assunto, ocorreu um derrame pericárdico em Jesus, com depósito de plasma na metade superior e dos elementos figurados na sua metade inferior. Quando a lança de Longinos atravessou o pericárdio, saiu plasma e saiu sangue. Se eu tivesse visto isso acontecer há 2000 anos atrás, o que eu pensaria? Saiu água e saiu sangue. Seus entes queridos e seus amigos recolhem o seu corpo, colocam dentro de uma urna ou, digamos, uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto, e ele aparece com seu corpo completamente reconstruído 3 dias depois. Como é que o médico vai acreditar numa história dessa? Como é que um cirurgião vai acreditar numa história dessa? Nós vamos aos templos para comemorar alguma cerimônia de casamento, de batismo, não é? Alguma cerimônia fúnebre, acabou. Saímos do templo, acabou. A religião para nós não tem mais nenhum significado. Bem, então ressurreição do corpo não dá. Pode haver ressurreição do espírito. Somos todos imortais, passo para o outro lado e ressuscito como espírito. Bem, então eu tive que procurar um plano B. Bem, esse plano B eu não procurei, foi colocado na minha frente. Aqui está uma confirmação científica da impossibilidade da sobrevivência de um ser humano que tenha sido submetido a tamanho flagelo há 2000 anos atrás. Cientistas estudaram o Santo Sudário durante mais de 15 anos, hein? Quase 20 anos, e chegaram à conclusão de que 250 ferimentos foram causados naquele corpo, inclusive com a perfuração da lança no seu tórax. Então, diante de tamanha agressão, seria impossível a sobrevivência de um ser humano. Então, eu precisei de um outro plano, um plano B, que eu não procurei, foi colocado na minha frente. Fenômenos físicos ligados à ectoplasmia aconteceram na minha casa. O meu pai era médico de efeito físico. Então, o plano B eu coloco como um teletransporte e a transposição de um ser vivo de um universo paralelo para o nosso. Por que eu coloco teletransporte? Porque, até onde eu percebo, tem algum microfone aí ligado, hein? Até onde eu percebo, quando chegar no momento da minha desencarnação, 2 elementos se separarão. O elemento físico, evidentemente, vai se degradar, e moléculas e átomos e proteínas, digamos assim, desse meu corpo físico, serão utilizados na organização de novos corpos orgânicos e inorgânicos. Agora, o meu componente energético, vital, transmissor da minha vida, da vida ao meu corpo físico, e imortal, vai ingressar no universo paralelo a esse. Sob condições especialíssimas, e com manipulação de tremenda quantidade de energia, aliás, condições extremamente raras, hein? Dificílimas, raríssimas, perigosíssimas. Quem está como um ser vivo nesse universo paralelo, que eu acho que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral, hoje para mim tudo isso é sinônimo, pode de lá se teletransportar e durante alguns momentos aqui se materializar. Que fique bem claro aqueles que estão nos honrando com a presença nessa noite. Se nós estivéssemos numa sessão em que isso acontecesse, e um espírito se teletransportasse e se materializasse, todos nós o veríamos. Se ele falasse alguma coisa, nós perceberíamos. Se ele exalasse alguma dor, nós também sentiríamos. E se fosse possível tocá-lo, ele seria tangível. Ele está materializado.
ele não está incorporado nem está encarnado no médium. O médium está desmaiado dentro de uma cabine. E dali vem 70% da energia para que tal fenômeno aconteça. Então, essa é a materialização do espírito e que já foi estudada por grandes nomes da ciência e da história. Daí, quando eu vi isso, eu não parei mais, cara. Quer dizer, ou eu me voltava para a esquerda e nada disso estava acontecendo na minha vida, ou me voltava para a direita e ia pesquisar na ciência e na história se alguém já tinha visto. Quando eu me voltei, olha a quantidade de grandes nomes que pesquisaram, testemunharam, estudaram os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram que tudo é verdade, que acontecia. Lá em cima, Camille Flammarion, o mais famoso astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes, que todos nós conhecemos. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução das espécies, junto com Charles Darwin. Aqui embaixo eu tenho César Lombroso, sabe quem foi? Pai da medicina forense ou judicial. Coloco aqui Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, quando lá ingressei, o maior homem que conheci na vida, profundo estudioso da ciência da mediunidade. E desse grupo, eu posso remover 3. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento, porque pode haver transfusão sanguínea, pode ser transplante de órgãos. Sem o trabalho desse homem, nada disso seria possível. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana. William Crookes, Cavaleiro Real, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio, e vai por aí afora. Amiguinhos queridos, amiguinhas queridas, não é? Entes queridos imortais, só tem fera. Qual é o denominador comum deles? Todos eles estudaram determinados indivíduos, insisto, extremamente raros em toda a história da humanidade, denominados médiums de efeitos físicos, que entram em transe profundo, desmaiam, evidentemente pela produção de grande quantidade de melatonina, o hormônio do sono produzido pela epífise. E quando estão nesse estado, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente nariz, boca e ouvido, uma substância energética presente em todo ser vivo que a nossa ciência ainda não alcançou e que foi denominada por Charles Richer como ectoplasma. Aí está a principal fonte energética para que o teletransporte de seres vivos aconteçam entre universos paralelos. Estão reconhecendo esse médium que aí está? Francisco Cândido Xavier. Ele está ao lado de um desses médiums, expelindo o ectoplasma na forma de espuma de barba pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, e a seu lado está uma entidade feminina materializada, a irmã Josefa. Percebam que, através de um médium masculino, está se materializando uma entidade feminina. E, segundo as palavras do próprio Chico Xavier, as materializações são o fenômeno mediúnico mais importante que já chegou à nossa humanidade. Olha as palavras dele. Nós consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessarem o cosmos e pousarem no outro mundo. De onde tiramos isso? Do livro Páginas de uma Vida. Bem, então, o que seria, em verdade, esse teletransporte? O que seria necessário para que tal fenômeno acontecesse? Presença de um médium de efeito físico. 70% da energia vai dele. Presença de uma seleta assistência ao médium devidamente consciente e preparada. Por quê? Porque essas energias são sensíveis ao próprio pensamento. Então, eu não posso entrar numa reunião dessa pensando na festa que eu tenho que ir hoje à noite, nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no aborrecimento que eu tive no meu ambiente de trabalho na semana que se passou. Eu não devo ir a uma reunião dessa, porque eu estou criando brechas para que entidades absolutamente inteligentes e que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem até nós, possam interferir negativamente em tais encontros.
Eu não posso tomar nas 72 horas que antecedem a reunião álcool. Eu não posso ser um tabagista. Eu não posso ter uma relação sexual nas 72 horas que antecedem. Porque quando eu entro em orgasmo, eu exteriorizo uma grande quantidade do meu ectoplasma. O que eu disse aqui? 70% da energia vem do médium. E os outros 30%? Da assistência que o acompanha e da natureza que rodeia o santuário. Bem, proibida a ingestão de carne, exceto da de peixe. Exceto da de peixe. O mamífero e a ave, quando é abatido, a sua carne fica impregnada de fluidos deletérios, barônicos, pesados, nocivos, que contaminam o meu ectoplasma. Entro numa reunião dessa, eu vou contaminar o ectoplasma que está vindo da natureza e do médium. Vou prejudicar quem? Sabe quem que eu vou prejudicar? Pacientes graves. Essa é uma das principais, ou a mais importante motivação que leva aos mentores que nos acompanham como uma família universal em desenvolvimento a permitirem que tais fenômenos aconteçam. Porque quem mais se teletransporta e se materializam nessas reuniões são médicos desencarnados. Aliás, executando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Bem, se eu entro com o meu ectoplasma contaminado, eu vou criar dificuldade para que eles atuem sobre quem? Nos pacientes graves que são levados aos seus cuidados. Essas reuniões acontecem para tratamento de pacientes cuja nossa medicina pouco pode ajudar. Como o acaso não existe, principalmente cancerosos, a área que eu mais atuo. Local afastado e rodeado por vegetação, ausência da luz artificial e natural. Bom, se eu estou na escuridão completa, como será possível ver um espírito teletransportado e materializado? Porque quando ele sai da cabine onde fica o médium desmaiado, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Assim como acontece com o pirilampo, com o vagalume, com os peixes abissais, com as bactérias oceânicas. Então, não existe milagre, nem existe sobrenatural. O que existe são energias. O que existe são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas vai alcançar. Paulo César, o peixe também não sofre quando ele é abatido? Sim. Mas eles nos ensinaram que o cardume é constituído por um perispírito coletivo. Por isso, quando você bate na água com uma vara, quase imediatamente todo o cardume muda de direção. Quando você tira uma unidade desse conjunto, há um sofrimento muito menor do que acontece com a vaca, com o boi, com o porco, com a ave. Outra informação preciosa: o acaso não existe. O sobrenatural não existe. Existe o que ainda não é comum. Outra informação preciosa trazida pelos nossos colegas do outro lado da existência. Olha, Paulo César, a carne do peixe é rica em compostos fosforados, entendeu? O primeiro fenômeno que nós vemos acontecer no santuário são relâmpagos, clarões provindos da cabine onde se acha o médium em transe e que funcionam como energias eletromagnéticas, radiações ultravioletas, olha aí a carne do peixe, rico em compostos fosforados, que funcionam como esterilizantes da atmosfera da sala, aonde os fenômenos acontecem, impedindo, assim, a contaminação e a infecção de feridas promovidas pelas cirurgias hiperfísicas, ou, se preferirem, mediúnicas, executadas nos pacientes levados aos seus cuidados. Por que eu falo cirurgia hiperfísica? Porque são cirurgias que ultrapassam os limites físicos do corpo humano e alcançam o quê? O perispírito, já estudado agora pelos nossos cientistas com outro nome, campos morfogenéticos. Sede de uma quantidade enorme de doenças que nós, como médicos, tratamos somente os efeitos, não sabemos as causas, porque as causas não estão no corpo físico do nosso paciente. Todo mundo sabe, já viu e conhece essa imagem. Jesus ao lado de Moisés e de Elias. Ele levou consigo no Monte Tabor 3 apóstolos. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. E aparecem os dois ao lado de Jesus. Amigos queridos. Amiguinhas e amiguinhos queridos. Entes queridos. Alguém aqui
diante de uma cena dessa, conseguiria dormir? Esse que continua acordado não tentaria acordar os outros dois, ou tentou e não conseguiu? As passagens evangélicas dizem que os três estavam sonolentos. No final, acordaram e os três viram a mesma cena. Estaria eu exagerando diante de tudo que eu vi acontecer no lar de Frei Luís, no santuário de materializações, colocar como hipótese, sou muito cuidadoso quando eu desencarnar, terei certeza, de que Jesus estaria acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos, e que naquele momento teriam entrado em transe mediúnico, e a sua energia ectoplasmática teria sido utilizada na materialização dos espíritos de Elias e de Moisés. No livro Domínios da Mediunidade, o que nós encontramos? E além de surgir, quem? Jesus, em colóquio com Moisés materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado. Coloquemos o ressuscitado entre aspas. Ensinamentos claros do mestre, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor. Então, André Luiz está colocando nos livros dele que o que aconteceu realmente foi uma materialização de Moisés e de Elias. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, quando ele foi visitado pelas mulheres, levando com elas perfumes para enaltecer, ou seja, purificar ou perfumar o túmulo de Jesus. Percebam que todas estão vendo a mesma cena, não é uma ou outra, digamos, médio-vidente. Vestes resplandecentes? Estaria eu exagerando, diante de tudo que via acontecer no santuário do lado de Frei Luís, em considerar como hipótese que o que elas estavam vendo eram 2 espíritos teletransportados e materializados? Assim como eu vi acontecer com entidades saindo materializadas da cabine, onde ficava o médium, com as suas roupas e os seus corpos resplandecentes? Não me toques, Madalena, ainda não estou pronto para o Pai. Em tais reuniões é proibido tocar na entidade materializada, porque ela pode ainda não estar completamente materializada ou interligada com, digamos, fluidos que conectam a entidade ao médium desmaiado na cabine. Quando você toca na entidade, você pode afetar o conjunto orgânico do médium, a entidade e o ectoplasma. Bem, por isso eu não posso tocar. Em todas as reuniões que eu participei, me foi dado uma única oportunidade de tocar numa entidade materializada. Um médico se aproximou de mim e disse: Paulo César, foi-lhe dado mais uma oportunidade para você ter esclarecimento. Segure meu braço e o comprima lentamente. Eu peguei o braço da entidade e comecei a apertar, quase a ponto dos meus dedos se unirem, com medo de prejudicar a entidade. O médium, soltei a entidade, ele entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Foi a única vez ao longo dessa minha, digamos, encarnação, que me foi dada essa experiência. A impressão que eu tive é que eu estava apertando um maço de papel crepom. Que ciência é essa que está se descortinando à nossa frente? Me parece que é uma ciência assustadoramente mais complexa e mais assustadora do que tudo que nós possamos imaginar. Como é que nós vamos compreendê-la? Por enquanto, não. Mas os nossos amigos estão bem claros. Paulo César, quando você passar por lá de cá, você, em 1 hora, tu vai aprender que na Terra ficava anos estudando. Isso está também no livro A Gênese de Allan Kardec. Paulo César, você quer outra informação preciosa? Você acha que esqueceu tudo que você já estudou? Quando você passar para cá, tudo vai voltar à tua memória. Amigos, eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1970. Nós estamos em 2023, 53 anos. Do que eu me lembro? Eu me lembro aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Eu dou aula em 2 faculdades de medicina. Mais nada. Eles estão dizendo que quando eu passar para o outro lado, naturalmente, tudo que eu estudei vai voltar para a minha memória. Já imaginaram a felicidade de um médico vendo isso acontecer? Paulo César, você quer outra informação preciosa? Tudo que você aprendeu nas múltiplas encarnações que você já viveu, e que é importante para a evolução do teu espírito, também vai voltar para a tua memória.
Caramba, vou falar um negócio só para vocês, para minha família eu não falo não. Quanto me custa essa espera? Então, agora coloco o Pensador de Rodin para a reflexão dos meus amigos imortais que aqui se encontram. Porque esses espíritos com quem eu conversei já morreram e deixaram de existir? Não. Estão mais vivos que eu, aprendendo mais que eu, mais felizes do que eu, e acredito que é o que vai acontecer conosco, médicos. Quantas vidas foram colocadas nas nossas mãos? Quantas vidas nós conseguimos, vidas físicas, dar prolongamento na atual encarnação de cada um? Então, me parece que é o que vai acontecer conosco. Olha aí, 4 pontos de interrogação. Vou convidá-lo a dar 4 reflexões, tá bem? Primeiro, e se o médico estivesse presente em uma dessas reuniões? Segundo, e quem que se teletransportasse e se materializasse fossem médicos desencarnados? Terceiro, e se fosse possível diálogos entre esses médicos, um que ainda aqui está encarnado e outros desencarnados teletransportados e materializados pela energia ectoplasmática de médiuns de efeitos físicos? E quarto, e se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Não tem mais como voltar, amigos. Não tem as conclusões que eu cheguei são inabaláveis. Eu não tenho mais como voltar. Estão me reconhecendo aí? Olha quando começou essa história, 1978. Quando vocês passarem por lá de lá, aqueles que estavam comigo antes de nós começarmos a nossa apresentação, vocês não vão me procurar como eu sou, não. Vocês vão me procurar sim, tá bem? Aliás, vai ser até difícil vocês me encontrarem, porque quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser implantar uma juba na minha cabeça. E vocês, para me reconhecerem, vão ter que afastar os pelos da juba para ver o meu rosto. E vocês estão vendo ao meu lado um médico teletransportado e materializado. Vocês não estão vendo um cirurgião aparamentado para entrar numa cirurgia. Vocês estão vendo um médico que se teletransportou e se materializou. Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, que se aproximou do lado de Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. E o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu os equívocos que tinha cometido e continuava a cometer, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele chegou no grupo, ele se encarnava, entenda a encarnação mediúnica como um fenômeno superior à incorporação mediúnica. Quando a entidade encarna no médium, o médium nada percebe, depois nada se lembra, e ainda fala línguas desconhecidas dele, pelo fenômeno da xenoglossia. O Frederic se encarnava em um médium, o médium batia os calcanhares, elevava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E ainda falava em alemão. Nós tínhamos um senhor austríaco no grupo que entendia o alemão que ele falava e traduzia tudo o que ele dizia para nós. Quando se materializou e foi fotografado, Frederico estava com lírios em suas mãos, em homenagem a Frei Luís, porque quando habitava o mosteiro em São Paulo, era ele quem cuidava dos jardins do mosteiro. E Frei Luís adorava lírios e violetas. E o lírio ficou como símbolo do líder espiritual do nosso grupo, Frei Luís. Bem, qual seria a energia utilizada na materialização de um corpo humano? Eu vou correr para dentro da ciência. Percebam que eu sou muito cuidadoso. Eu boto referências bibliográficas dentro do que eu estou colocando. Então, aí está um desses livros, da Física do Cristianismo. Muito bem. Foi estudado Santo Sudário. Vamos ver qual a energia que foi manipulada na desintegração do corpo que estava envolto naquele pano. 7 octilhões de átomos, hein? Dá uma checada na quantidade de energia aí presente. Essa energia está em nós. Essa energia está em nós. Olha, teve um amigo meu, não sei se eu tenho essa imagem aqui, que eu perguntei a ele, escuta aqui, eu tenho 7 octilhões de átomos no meu corpo. Você que é físico, dá para tu calcular qual é a energia que eu tenho em mim? Só energias físicas, não estou falando das extrafísicas como as ectoplasmáticas, hein? Passa 2 ou 3 dias, ele me liga, olha, chegamos à conclusão, mas é melhor você tomar um calmante e sentar. Ah, é?
Qual é a energia que eu tenho em mim? Ô, cara, a energia que você tem só no teu corpo físico pode ser comparada à usina de Itaipu, trabalhando em 100% da sua atividade por 6.350 dias. O quê? É isso que está no teu corpo. Olha, se eu conseguisse manipular de forma inteligente tamanha quantidade de energia, eu acho que eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Será que foi isso que Jesus fez? Agora, isso foi brincadeira diante da energia que ele manipulou para organizar um planeta igual ao nosso. Evidentemente, com as legiões de espíritos sob seu comando. Então, nesse livro que eu toquei, tá certo? Está colocado o seguinte: só tem uma explicação para que essa imagem fique gravada nesse manto. Ocorreu uma desintegração atômica do corpo envolto no santo sudário. Atenção! E essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo. Se tivesse acontecido em 2/100º de segundo, toda a Judéia, ou talvez, no mínimo, Jerusalém, teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem é que está dizendo isso? É a religião? É o espiritismo? Não, quem está dizendo isso é a ciência. Olha o que foi colocado nesse livro. O corpo grafado no santo sudário sofreu uma desintegração atômica. E eles fazem uma comparação. Se a matéria presente em 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Por isso, a ciência não acredita que isso seja possível. A única coisa que conseguiram até agora foi o teletransporte de fótons e de elétrons. Agora, se coloquem na minha situação. Vocês estão do meu lado. Aí nós vemos uma entidade sair materializada da cabine, uma bomba de hidrogênio. Para ela se desmaterializar, ela vai ter que consumir a mesma energia, 2 bombas de hidrogênio. Em questões de segundos, nós vamos ver uma segunda entidade sair da cabine, 3 bombas de hidrogênio. E vamos ver essa segunda entidade se desmaterializar, 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar que isso seja possível? Que inteligências são essas? Inteligências que fogem à nossa imaginação, que fogem à imaginação dos nossos escritores de ficção, dos nossos cineastas de ficção científica. É impossível nós acreditarmos que inteligências possam comandar em questão de segundos tamanha energia. Agora, comando. Será que eu vou, daqui a 1 quatrilhão de anos, saber como faz isso? Claro que vou. Eu vou acumular cada vez mais conhecimento. Então é só questão de tempo, cara. Não tem como a gente fugir disso, não. Nós estamos condenados à perfeição. Não adianta, porque nós não vamos conseguir fugir. Agora, como é que eu fico perante a ciência, hein? Como é que eu fico perante a ciência? Se a ciência diz que isso é impossível, como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Sabe como é que eu fico? No mesmo lugar dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Porém, se não fosse esse testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, em palestras, em resumos, em trabalhos, porque eu acho que não posso ficar com isso tudo dentro de mim. Eu tenho que entregar essas informações a todos os interessados. Eu tenho que entregar essas informações à minha classe médica. Eu tenho que entregar essas informações aos jovens, com uma inteligência maior do que a minha, com um desenvolvimento da inteligência mais rápido do que a minha, pela internet, pelo videogame, vai por aí afora. A primeira cirurgia minimamente invasiva que eu fiz, depois que vi isso acontecer na França, eu demorei 5 horas e meia. A mesma cirurgia que eu fiz em 5 horas e meia, os meus residentes no Hospital Universitário Pedro Ernesto fazem 20 minutos. Aonde eles iriam se tivessem visto o que eu vi? Bom, vou levar vocês para dentro do santuário de materializações. Vejam que ele está incrustado, a seta está apontando, em uma floresta aqui no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Então, é a localização ideal, porque folha tem ectoplasma, tronco tem ectoplasma, raiz tem ectoplasma, flor tem ectoplasma, pássaros, esquilos têm ectoplasma. O principal médium vidente durante 50 anos do lado de Frei Luís foi o meu pai, médium de efeitos físicos também. Enquanto subíamos para essa reunião, o meu pai ia vendo
técnicos, biólogos, botânicos, recolhendo energias, digamos, ectoplasma, das flores, dos troncos, das árvores, das flores, dos animais, e carreando para o santuário. O que eu falei aqui? 30% da energia vem da assembleia que acompanha o médium e a natureza que rodeia o santuário. Vou levar vocês comigo. Estão me reconhecendo aí? E vamos entrar na nave de materializações. A luz que menos nos afeta, o ectoplasma, é a luz vermelha, a de menor energia na composição da luz branca. Na composição da luz branca é a de menor intensidade energética, a luz vermelha. Então, nós vamos nos acomodar sob a luz vermelha. Olha o tamanho do auditório. Bota aí 70 pessoas, às vezes. Todas vendo a mesma coisa acontecer. Estão me vendo aí? Bem, ó, aqui estão as duas cabines atrás de mim. Um médium e dois médiums de efeitos físicos. Dois médiums de efeitos físicos, hein? Um leito, 2 leitos, 3 leitos, 4 leitos e um quinto leito colocado dentro de uma cabine de acrílico, onde eram feitas as fotografias. Ali dentro ficava o médium desmaiado, não é? Nós fechávamos as cortinas, a primeira coisa que nós vimos eram clarões que saíam da cortina e a sala toda na escuridão, e os clarões iluminavam completamente toda a sala, purificando, esterilizando o ar da atmosfera. E aí nós temos um dos nossos médiuns desmaiado. Novamente o ectoplasma, expelido principalmente pela boca, ouvido e nariz, na forma de uma espuma de barba. Esse ectoplasma, esse fluido energético está dentro de nós. Nós não temos ainda inteligência e não temos uma composição genética que nos permita utilizá-los. Mas nós teremos no futuro, porque nós vamos continuar sendo médicos. Nós vamos aprender mais lá do que aqui. E vamos voltar. Agora, vamos voltar onde? Olha, eu acho que nós somos pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade. Bem, se nós estamos contribuindo para salvar a humanidade, nós vamos voltar onde? Já que temos certeza da imortalidade. Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? Na Coreia do Norte? No Afeganistão, onde a Vera é considerada um ser inferior? O que acontecerá com esses pioneiros que levarão essas verdades a esses países? Islâmicos, por exemplo. Serão trucidados, decapitados, queimados, crucificados, torturados, assassinados. Mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram torturados, assassinados, crucificados, queimados, decapitados. E o cristianismo está aí. A principal vertente religiosa do planeta. Parece em torno de 230 milhões de seguidores. Bem, o espiritismo, que é uma vertente cristã, só tem 165 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com a sua comprovação científica. Estão percebendo a importância do nosso trabalho? Estão percebendo a importância dos nossos encontros como o de hoje? Ó, aqui está batendo só 15 participantes, mas preste atenção no que o amigo de vocês vai dizer. A quantidade de espíritos que estão nos acompanhando, desencarnados, deve ser incalculável, principalmente médicos desencarnados. Olha um desses médicos. Olha a entidade na porta da cabine. Vejam como as fisionomias são diferentes. É assim que elas se apresentam, principalmente quando saem, envoltas em mansos, alvinitentes luminescentes, o que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Agora, se coloque na minha situação. Olha, 1 leito, 2 leitos, 3 leitos, 4 leitos, 5 leitos. Eram colocados os pacientes em grupo de 5. Levávamos 35, 40 pacientes e iam colocados de 5 em 5. Porém, todavia, contudo e entretanto, na cabeceira desse leito, esse amigo de vocês ficou sentado durante 40 anos. Cuida de um, sai a entidade materializada, não é? Nós estamos vendo que ela está bioluminescente. Cuida de um paciente, cuida do outro, cuida do outro, cuida do outro. E chega junto ao quinto para cuidar. E começa a conversar comigo. O médium era mecânico de automóveis.
Como é que a entidade conversa comigo em termos técnicos, médicos? Como? Se coloca na minha situação. E ainda me chamava para ficar ao lado dele e ia acompanhando o seu trabalho nos outros leitos. Ele ia conversando comigo de médico para médico e me explicando o que é que ele fazia. Então, foi isso que eu tentei colocar no meu livro A Face Oculta na Medicina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e mais um nono até agora. Até um nono até agora. E esse primeiro livro aí, A Face Oculta na Medicina, acabou com a minha vida, cara. A minha vida virou um furacão. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. Aí estão me levando para falar até em faculdade de medicina, em Portugal, na Itália, na França, nos Estados Unidos. Tamanha é a necessidade de informação. Quem somos? De onde é que nós viemos? E para onde é que nós estamos indo? Estamos vendo aí. O que eu estou falando nessas apresentações? A mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui. Bem, olha só. Um auditório de uma faculdade de medicina, repleto de médicos, de professores de medicina e de estudantes. Estão percebendo a importância do nosso trabalho? Agora, por que nós fomos colocados nesse caminho? Um planejamento tem que ter. Isso não pode ser obra do acaso. O que eu coloco nesse livro A Face Oculta da Medicina? Aí está Frederic von Stein e aí está Gilberto Arruda, o médium de efeitos físicos através de quem Frederic se materializava. Atenção, no dia 19 de junho de 2015, esse médium, com a sua casa dentro do lar de Frei Luís, teve o seu lar invadido, foi torturado e assassinado. Esses médiums geralmente têm morte violenta. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro, o caseiro depois nem se lembrava do que ele tinha feito. O próprio Arigó sofreu um terrível acidente de automóvel. Vejam a sina desses homens e mulheres ditos médiuns de efeitos físicos extremamente importantes para que essas revelações chegassem à nossa humanidade. Bem, a medicina, A Face Oculta da Medicina, traduzida para o inglês, traduzida para o espanhol, traduzida para o alemão, terra de Frei Luís e Frederic, já está traduzida para o francês e está sendo traduzida para o italiano. Então, não tem como segurar. Mais de 500.000 cópias vendidas. E, evidentemente, todos os direitos autorais doados para o trabalho social do Lar de Frei Luís. Qualquer um de nós que aqui está faria a mesma coisa que eu fiz. Bom, então nós vamos ver em que se baseia esse livro. Diálogos entre o médico encarnado e outro desencarnado, materialidade pela ectoplasmia. Ou seja, perguntas que todos os colegas que estão aqui fariam se estivessem no meu lugar. Tu vai conversar com um colega que já morreu, teletransportado e materializado? Claro que tu vai fazer perguntas científicas a ele. Ô, Frederic, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? E essa atuação era até com equipamento tecnológico teletransportado por eles, hein? Com eles. Ampolas de tremenda energias eletromagnéticas em suas mãos, com tamanha luminescência que dava para ver os ossos do carpo e do metacarpo, de onde deduz-se que alguma forma de esqueleto com eles se materializa. Eu escutava o tilintar das articulações quando a entidade passava andando ao meu lado, o arfar da sua respiração. Então, algum sistema respiratório com eles também se materializa. Jesus materializado comeu peixe assado com seus discípulos. Então, até alguma forma de sistema digestivo com ele se materializa. Dá para você entender essa ciência? Olha, nós estamos ainda no empirismo. Sabemos que acontece pela observação, mas não pode ainda ser repetido em laboratório. Não temos como entender essa ciência. Agora, o que acontece, acontece. Então, o empirismo foi o que aconteceu com o Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão que as espécies evoluem? Pela observação. Nem microscópio tinha. A mesma coisa aconteceu com Mendel. Como é que ele chegou às bases da genética? Observando ervilhas. Eu estou, me parece, na mesma situação, com toda a humildade, né? Eu não vou me comparar a Darwin nem ao pai da genética, Mendel. Eu estou colocando que tenho certeza que acontece porque vi.
Por que eu fiz essa pergunta para o Frei Luiz, para o Frederico? Ó, o paciente está com câncer no estômago, o Frederico está atuando no tórax. O paciente está com uma isquemia coronariana, o Frederico está atuando no abdômen. O paciente está com tumor no cérebro, o Frederico está atuando no tórax. Por que ele não atua na área anatômica onde está a doença? Vou mostrar a resposta que ele me deu e eu não vou fazer comentário nenhum. A preocupação do paciente sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários. Como que eu relacionar a existência de planejamento inteligente, Deus, com a doença da infância? Bom, eu fiz essa pergunta a ele porque estava no centro cirúrgico do Hospital Universitário Pedro Ernesto e me deparei com um colega que é cirurgião de cabeça e pescoço, grande cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, professor? O que você vai fazer aí? Vou fazer uma traqueostomia. Por quê? Vamos lá na sala que eu te mostro. E entro na sala e vejo um paciente anestesiado, uma tumoração maligna no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Estava comprimindo a traqueia, o paciente estava com dificuldade de respirar, o Leonardo fez uma traqueostomia e algumas semanas depois o paciente morreu. Idade do paciente, 6 meses. E quando fizemos a tomografia ou a ultrassonografia da mãe grávida, a tumoração já aparecia no feto, no ventre materno. Foi isso que eu vi. Cadê Deus? A criança nem nasceu, fez mal a quem? Estava dormindo? Deus está dormindo, está passeando, está distraído? Vamos ver a resposta que o Frederico me deu, que evidentemente todo mundo sabe, né? Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito, tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram parar lá? Óbvio, em vidas passadas, não tem saída. É uma lei universal matemática de ação e reação. Eu planto o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Não tem saída. Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos pacientes trazidos para tratamento? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então, você tem visão por transparência? Tenho. Frederico, mas como você distingue uma célula cancerosa, por exemplo, de uma sadia? Pelas vibrações e pelas suas colorações. Espera aí. Se você vê uma célula vibrar, então você tem visão microscópica? Tenho. E você vê ela vibrar? Sim. Então, será que é isso que nós vemos no nosso exame chamado tomografia por emissão de pósitrons? O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Já estamos usando antimatéria no escrutínio dos corpos humanos. Daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito, a separação dos dois componentes no momento da morte. E aí tu vai matar quem, se não existe morte? Mas, Frederico, até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas intracelulares? Sim, eu posso. Bem, para os nossos biólogos verem organelas intracelulares, como citoesqueleto, mitocôndria, aparelho de Golgi e outros, precisam de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem em até 500.000 vezes. O Frederico está dizendo para mim que, na sua visão natural, ele consegue ver organelas intracelulares. Se eu tivesse visão microscópica, se eu tivesse visão ultramicroscópica, se eu tivesse visão de transparência, quantos diagnósticos eu faria? Não chegou o momento. Se todos nós tivéssemos esses ultrassentidos, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes fechariam suas portas, nós causaríamos uma multidão de desempregados. Eu não tenho condições emocionais de estar dentro de uma sala de cirurgia
vendo com a minha visão microscópica micro-organismos nas paredes da sala, na roupa dos meus assistentes, na superfície do corpo que eu vou operar. Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão ali micro-organismos. Não chegou o momento. Eles estão nos mostrando que será o quê? A medicina mediúnica do futuro, onde nós médicos teremos poderosos médiums. Mas, Frederic, se você tem visão natural por transparência microscópica e ultramicroscópica, como é que tu controla esses sentidos? Da mesma forma que nós controlamos, por exemplo, a abertura e fechamento das nossas mãos. Então, ele controla pela vontade. Ele controla pela vontade. Estão percebendo o que está se descortinando à nossa frente? É possível nós compreendermos essa ciência por enquanto? Claro que não. Frederic, você é capaz de alcançar com a sua visão átomos e partículas subatômicas? Não, eu ainda não posso. Mas espíritos mais evoluídos do que eu podem. Bem, aí eu continuo atordoado. Os nossos físicos já podem ver átomos e partículas subatômicas. Mas, para isso, utilizam microscópios quânticos, ditos de tunelamento, que formam túneis de elétrons, que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. O Frederic está dizendo que espíritos mais evoluídos que ele, digamos, médicos, veem átomos e partículas subatômicas. Cara, eu acho que eu faria diagnóstico até da primeira mutação em uma única célula que pudesse levar à formação de uma célula cancerosa, se eu tivesse esses ultrassentidos. Claro que eu vou precisar ter profundo conhecimento científico. E eu vou ter. Eu sou imortal, vou aprender para sempre, e do lado de lá vou aprender mais do que aqui, muito mais rapidamente. Bem, Frederic, por que esses pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Olha uma cirurgia hiperfísica. Frederic não está materializado, ele está encarnado no médium Gilberto Arruda. Nunca viu utilização de qualquer instrumento metálico. Olha o sangramento, extração de peças. Algumas dessas eu mesmo puxei de dentro do paciente. Olha aí, um colega médico puxando uma dessas peças de um paciente submetido a uma cirurgia hiperfísica ou mediúnica. Paulo César, os nossos anestesistas sabem como estimular os neurônios do paciente a exteriorizar, produzir e expelir endorfinas encefalinas. Substâncias descobertas em camelos e dromedários na década de 70, mastigando frutos espinhosos em oásis do deserto, com as gengivas sangrando e ainda apanhando do condutor. Isso despertou a curiosidade de biólogos. Vamos ver se no fruto tem alguma substância anestésica. Não tem. Vamos examinar o plasma do animal quando estiver mastigando esses frutos. E descobriram as endorfinas encefalinas, que também estão em nós. Entendo endorfinas como morfinas internas. E algumas dessas endorfinas e encefalinas apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que nós compremos no mercado. E se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? E, caminhando para o final, Frederic, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Resposta: a Inquisição. Por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque entrou uma senhora empurrando uma cadeira de rodas com uma jovem de 30 anos, completamente deformada nas articulações. E aí, Frederic, edemaciada, com uso de grande quantidade de corticoide, com os olhos esbugalhados, não é? Com uma traqueostomia. Aí o Frederic se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, era uma reunião pública, ele estava encarnado no médium. Veja o que nós fazíamos na Inquisição. Nós? Sim. Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí me aproximei da mãe da menina. Minha senhora, como é o nome
doença da sua filha. Síndrome de Larsen. Chego em casa e boto no Google. Doença genética incurável. Descrita por Joseph Larsen, cirurgião ortopedista, em 1950, daí o nome, Síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, é uma doença rara. Mutação genética única, num gene denominado FNLB, localizado no cromossoma 3, que produz uma proteína chamada filamina B. Se o gene está errado, a filamina B estará errada. E aonde é que ela entra? Na conjugação das articulações do feto, ocorrendo, então, luxações sem trauma. E quando nós analisamos esses fetos por imagens dinâmicas, percebemos nitidamente a dor da criança. E nasce, e as luxações continuam. Solta o cotovelo, solta o tornozelo, solta o joelho, solta a vértebra, solta o ombro, solta o punho, e aí por afora. Foi mais ou menos isso que eu vi. Percebam que as alterações estão nas articulações. Estão percebendo? Bem, se eu estivesse diante de uma plateia de alunos, parava por aqui. É uma doença genética incurável. Tem tratamento, mas não tem cura. Como eu estou falando para uma plateia espiritualizada, vou dar mais um passo. Vou mostrar algumas lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Eles amarravam a vítima por trás nos punhos e aí elevavam no alto. Já imaginaram a dor que essa vítima sentia na torção dos seus ombros? E ainda tinham cuidado de colocar pesos cada vez mais pesados nos seus tornozelos. Algumas vítimas deixavam a vítima cair e, antes que ela chegasse ao solo, prendiam a corda novamente. O corpo se desprendia dos membros e a vítima morria de hemorragia. Trapézio, bota a vítima nessa posição e vai colocando pesos cada vez mais pesados nos seus tornozelos. E a roda, puxa os pés para cá, para lá e puxa os braços para cá. Estarrecido, percebi que as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição eram idênticos aos causados pela Síndrome de Larsen. Não tem saída. Fiz o sofrimento do próximo, estou implantando esse sofrimento em mim. E vou precisar, muitas vezes, de corpos físicos no futuro que corrijam as deformações que eu causei no meu corpo extrafísico e funcionem também como aspiradores das impurezas que eu coloquei em mim próprio, e não Deus. Aonde é que entra, então, essas alterações? Nos campos morfogenéticos, ou se preferirem, perispíritos, que vai influenciar quem? O nosso ADN. Algumas óbvias conclusões. Somos todos imortais. Existe uma medicina ainda oculta a nós. Continuaremos sendo médicos após a morte. Como médicos, jamais estaremos sozinhos no trato com os enfermos, porque a doença, como o câncer, muitas vezes está no corpo extrafísico e nós só sabemos tratar do físico. Se a vida está na borboleta e eu só sei tratar do casulo, quem é que está comigo tratando da borboleta? Claro, médicos que me acompanham. Por que eu não os vejo? Porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os meus, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Por isso eu não os vejo, por isso eu não os escuto, mas eles podem influenciar na minha mente, na minha intuição. Por isso eles atravessam parede de concreto. Por isso eles se deslocam a distâncias incomensuráveis com a velocidade de pensamento. Muitas doenças que tratamos não se originam no corpo físico. Estão me reconhecendo aí ou querem que eu tire a máscara? Então, amigos, centro cirúrgico para mim é um ambiente sagrado. Sala de cirurgia para mim é um ambiente sagrado. Uma enfermaria, um ambulatório, um consultório, para mim, hoje é um ambiente sagrado. Já não foi, hoje é. Então, toda vez que eu entro nesse ambiente, coloco essa minha imagem
Daí coloca essa minha imagem, coloca essa imagem na minha mente. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. Que o médico dos médicos, Jesus, possa me ajudar através dos seus mensageiros. Os médicos que estarão sempre ao meu lado, sempre ao lado dos meus colegas, inclusive daqueles que em isso não acreditam, mas honram a sua profissão. Bem, para terminar, me chamaram para falar na Ordem dos Advogados do Brasil. Ordem dos Advogados do Brasil, hein? E aí eu fui lá e falei o quê? Olha, tem uma médium aí chamada Ellen Duncan, que foi presa na Segunda Guerra Mundial, viu? Sabe por que ela foi presa? Porque marinheiros ingleses que pereceram nos navios afundados pelos alemães estavam se teletransportando e se materializando. Quando o governo britânico soube disso, o governo britânico soube disso, mandou um grupo de policiais disfarçados dentro de uma dessas sessões, entraram e tentaram prender a entidade materializada. Simplesmente ela se desmaterializou na mão dos policiais e eles nada levaram. E o ectoplasma retornou de forma violenta no corpo da médium e ela quase desencarnou porque acordou vomitando sangue. Vejam a sina desses homens e mulheres dito médium de efeitos físicos. Bem, foi levada a julgamento e condenada por bruxaria com base em uma lei do século XVII. Isso aconteceu na década de 40 do século XX. Quando ela estava sendo julgada, o advogado falou o seguinte: Excelência, o senhor permite que nós montemos uma sessão de ectoplasmia para que o senhor veja o que acontece com essa médium? Resposta: não. Não, porque eu não vou transformar o meu tribunal num circo. Não vou transformar o meu tribunal num circo. Bem, se esses marinheiros se materializavam, tendo morrido, e o governo britânico estava tentando esconder essa tragédia do povo inglês, muito sacrificado com os bombardeios dos aviões nazistas, eu acho que assassinados nos tribunais do futuro se materializarão e vão revelar tudo o que aconteceu com eles. Cara, se for convidado para falar no Ordem do Advogado do Brasil, eu acho que estão me dando um alerta. Eu acho que eu vou escrever um outro livro. O 10º, Justiça e Ectoplasmia. O que vocês acham? Aí está, então, o nosso guia e modelo para toda a humanidade. Jesus, o Cristo planetário da Terra. Agradeço imensamente a educação, o honroso convite de que eu aqui estivesse para trazer alguma das informações que nós fomos acumulando ao longo de, até agora, 45 anos dessa encarnação. Muitíssimo obrigado, meus nobres amigos. João, tu consegue botar na outra tela para a gente ver todo mundo? Ah, tá aí, obrigada. Bom, nós temos alguns minutos, eu até vou estender um pouquinho mais, porque hoje como demorou um pouquinho, né, João, com a função do começo da aula, né, eu vou só fazer um comentário, queria ver se alguém gostaria de comentar. A sua aula foi, não foi uma novidade de mim, mas maravilhosa, e me veio uma coisa que eu achei muito interessante e importante, né, doutor Paulo, que o senhor colocou, da importância de nós, médicos, sermos instrumentos. Eu passei recentemente, semana passada, eu estava com a minha irmã em Erechim, ela fez uma cirurgia, né, uma cirurgia grande até, e me veio bem isso, claro, no dia da cirurgia da minha irmã, e eu conversei até com os médicos, né, entrei antes da cirurgia e disse para eles: olha, vou estar orando por vocês, né, vocês são instrumentos e eu espero que vocês estejam bem amparados. Alguns olharam, não entenderam muita coisa, né, doutor Paulo? Mas me veio tão claro assim a vontade de dizer isso, né? E até de dizer que eu tinha orado muito por eles. Então, eu acho que, em primeiro lugar, assim, uma coisa muito importante dessa sua fala, coloca o papel não só do médico, mas de todas as pessoas aqui que tratam de pessoas,
né? A gente tem psicólogos, enfermeiros, a Cristiane trata dos animais, né? Que nós temos veterinários aqui também, viu, doutor Paulo? Como é importante que a gente possa ser instrumento, né? De poder receber tudo isso. Claro, eu trouxe uma série de conhecimento para nós, né? Eu já tinha assistido suas aulas, né? A gente já sabia disso, mas eu acho assim, o que me impactou, né, para o nosso grupo é essa importância da gente não esquecer disso. E outra coisa muito importante que o senhor comentou, trabalho em casa espírita já há um bom tempo, da importância de que quando a gente vai para a casa espírita e participa do grupo mediúnico, aqueles todos os cuidados que a gente precisa ter, né? Eu achei fundamental isso aí, porque é o lugar sagrado e tu tem que ter feito esse preparo, né? A gente faz todos os estudos quando a gente participa e entra em mesa mediúnica, mas acho que é importante lembrar isso, que nós é um santuário para nós. Então a gente precisa realmente estar bem para esse momento, né? Então essa é a minha fala e eu vi aproveitar que a gente tem alguns minutos. A Silvia quer fazer um comentário. Silvia, fica à vontade. Microfone, Silvia. É, acho que agora deu, né? Estão me ouvindo? Deu. Doutor Frutuoso, eu preciso lhe dizer, lhe agradecer imensamente por esse momento e dizer que em torno de 5 anos atrás, quando eu ouvi a primeira vez o senhor falar sobre tudo que o senhor falou hoje e outras coisas que eu já ouvi também, eu sonhei com o dia em que eu poderia estar lhe agradecendo por tudo o que o senhor me ensinou. Eu sou enfermeira cirúrgica e nos últimos 14 anos da minha carreira, eu trabalhei com pacientes cirúrgicos, oncológicos e em tratamento de radioterapia. E, como eu comentei em outra ocasião no grupo, eu só lamento que o meu acordar, o meu despertar para o lado espiritual, como está hoje, não tenha ido 30 anos atrás, como foi com o senhor há 40 atrás, que eu poderia talvez ter tido uma trajetória diferente com relação aos pacientes que cruzaram por mim. Não só os pacientes, mas por toda a equipe. Então, assim, eu me sinto, através da sua experiência, eu me sinto que eu estou na hora certa, no lugar certo e que eu deveria estar aqui agora mais que nunca. Então, o meu imenso muito obrigado por o senhor estar aqui conosco hoje. Foi um aprendizado imenso. Muito agradecida. O problema dela é que ela fala com o coração, né? Aí eu fico, assim, com o pulso acelerado. Minha amiga querida, imortal, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a ver o que eu estava vendo, com 26, 27 anos de idade, eu pensei que eu ia mudar o eixo do mundo. O planeta vai virar, vou modificar o eixo do planeta. 26, 27 anos, médico vendo isso acontecer, recém saído do banco da universidade, né? Aí eu procurei o presidente Luiz Alberto Lima. Doutor Rocha Lima, o senhor não acha que eu tenho que contar para os meus colegas o que é que eu estou vendo acontecer aqui? Mas por quê? Por que você quer contar para os seus colegas? Você quer contar o quê? Doutor Rocha Lima, o que eu estou vendo aqui, médicos desencarnados que já morreram, continuam atuando. Por que você quer falar para os seus colegas? Doutor Rocha Lima, trabalho até exaustão. Estudam dia e noite. Ensinam tudo o que sabem aos mais jovens. E não acreditam em nada. O senhor não acha que eu tenho que contar isso para eles? Não mexa com nenhum dos seus colegas, porque eles estão na sua frente. Ué, como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Abaixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Eu tenho colegas que não acreditam em nada. E eu não consigo ter a dedicação que eles têm aos pacientes. Eu não consigo ter a dedicação, o carinho, a atenção que eles têm aos pacientes. Então, não mexa com eles, estão no caminho certo. O que vai contar do lado de lá é a conduta, não a crença. Perfeito, doutor Paulo.
A Isabela, quer também fazer um comentário. Pode falar, querida. Oi, doutor Paulo, boa noite. Primeiramente, agradecer a aula maravilhosa. Eu já tinha assistido essa aula anteriormente pelo YouTube, mas hoje foi ainda melhor, né? Porque tem essa interação com o senhor e eu acho que o senhor deu uma melhorada. Eu acho que deu uma modificada de alguns slides e alguns comentários e uma enxugada em alguns slides, mas foi excelente. Obrigada pela sua presença, foi muito bom. O livro é maravilhoso. Quem não tiver tido a oportunidade de ler, vale a pena ler, né? Elucida muita coisa. E é isso. Obrigada pela presença interagir entre a nossa AME Pelotas e está sempre convidada, né, doutora Vera? Com certeza, foi muito bem escolhido e muito bem aproveitado, porque a aula é maravilhosa, né? Quem mais quer fazer algum comentário aí? João, quer comentar alguma coisa aí, João? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Frutoso. Como é o estado físico do médium que cede ectoplasma quando encerra a atividade? Há que se ter muito cuidado. Haviam reuniões. Está bem sentado, João? Posso falar para você que eu vou falar? Haviam reuniões que o corpo do médium desaparecia parcialmente. E havia reuniões em que o corpo desaparecia completamente, só ficavam suas roupas em cima do leito. Havia reuniões em que, além do corpo, as suas roupas desapareciam e também o colchão do leito. Tamanha é a quantidade de energia manipulada que até os espíritos têm dificuldade de controlar tamanha quantidade de energia. Por isso, às vezes, acontece até a desmaterialização dos objetos próximos ao médium. 26, 27 anos de idade, passou pela minha cabeça o terrível pensamento. Será que não é o Gilberto que está se cobrindo com o lençol e acendendo uma lanterna por baixo do lençol? Não? Imediatamente tirei esse pensamento maluco da minha cabeça. Tarde demais. Saiu um preto velho chamado Jeremias da cabine, materializado, chegou até onde eu estava e de frente para mim falou o seguinte, uma luminescência fraca que é a característica do preto velho pela humildade. Ô Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Pegou a minha gola e me arrastou para dentro da cabine onde estava o médium. Dentro da cabine se deixou poderosamente iluminar e eu vi o médium envolto em cobertores, uma diminuição da sua massa física de 30% a 40%. E a entidade ao meu lado materializada. Eu olhava para o médium e olhava para a entidade. Olhava para a entidade e olhava para o médium. Estão percebendo o perigo de tais encontros? Eu posso ir por um encontro desse pensando na festa que eu tenho que ir amanhã? Estão percebendo? Numa dessas reuniões, não foi no nosso grupo, não. Isso está no livro Materializações Luminosas. Uma luz, uma janela da cabine se abriu, era à noite, e a luz do luar foi até o leito do médium. E aí as entidades pediram que os que comandavam as reuniões fossem até a cabine ajudar o médium. Estavam se ouvindo gemidos. Quando chegaram, ele estava sem as pernas. As pernas estavam desmaterializadas. Pediram que todo o grupo entrasse em prece profunda, fecharam a janela e aguardaram a rematerialização do seu corpo. E conseguiram rematerializar as pernas do médium. E se esse médium tivesse desencarnado sem as pernas? Como é que nós explicaríamos esse fenômeno diante da justiça dos homens? O meu pai via, enquanto entidade materializada, pela evidência dele, até 30 médicos dentro da cabine cuidando do organismo físico do médium, cuidando do coração, cuidando dos pulmões, cuidando do cérebro, cuidando do esqueleto. Como é que nós podemos entender uma ciência com essa complexidade? Por enquanto, só basta para saber que ela acontece, porque isso não pode ser obra do acaso. Isso não pode estar sob uma tremenda comando de inteligências que fogem à nossa imaginação. Agora, a pergunta que você está me fazendo é a mesma que eu me faço. Quem é que vai me responder isso na atualidade do desenvolvimento da nossa humanidade?
Algum cientista vai me dar essa resposta? Nem o André Luiz, o meu último livro, 9º, chama-se Medicina e Ectoplasmia. O que eu pensei comigo? Eu sou médico. Vi isso acontecer durante 40 anos do lado de cá. O André Luiz é médico. Viu isso acontecer do lado de lá. E se nós uníssemos as duas informações? Eu vou escrever mais um livro. Medicina ou Ectoplasmia? João, o André Luiz não consegue explicar o que ele vê. Ele relata o que vê, mas não consegue nos explicar. Se não me falha Então, no mundo nós estamos numa maior, situação. se não me falha no mundo maior, o André Luiz está lá no mundo espiritual e eles vão receber uma comunicação de um espírito muito, muito, muito elevado. E Se tem uma materializam, energia- materializam habitantes de níveis muito mais altos do que o que está o nosso lar e se materializam no nosso lar. Então, as materializações acontecem até de níveis superiores para os níveis inferiores. Exato. Exatamente. Os espíritos desencarnados lá encostavam na cabine de vidro, Sim. por chamar assim, Sim, e sim. todos que estavam na volta tinham que projetar mentalmente uma paisagem muito específica para que aquela entidade conseguisse se materializar ali dentro Sim. disso. Exatamente. E mais, gente? Alguém teria mais algum comentário? Até em função do tempo, né? Então, nós já estamos 22h07, tem uns minutinhos a mais, que atrasou um pouquinho lá no início, né, doutor Paulo? Eu gostaria imensamente de agradecer, doutor Paulo Frutuoso, com certeza depois vou passar para o Luiz depois vai ver essa aula gravada. Quando passar para o YouTube, depois a gente vai lhe mandar essa aula, viu, Beleza. doutor Paulo? Bom, essa Tá, aula você então, já sabe que está correndo o mundo, né? Porque todo mundo, cada vez que me é, convidam, eu peço para falar qual é o título do livro que vocês querem que eu fale. Aí, a face oculta na medicina. Tá bom. Você já viu isso? Nós vimos, mas está querendo que o senhor fale para nós. Tá bom. Então, vamos mais uma vez. Mas estou aqui às suas ordens, professora Vera. O que a senhora quer que eu faça? Obrigada. Ficamos muito honrados com a sua presença, tenho certeza que todo mundo gostou muito, né? É mesmo? Muito bom, muito proveitoso. Quem não tem o livro, vou fazer a propaganda. Tem que comprar e ler, que vai contribuir com as obras lá do Frei Luiz. Isso é bem importante, né? E os outros livros também, né, que o doutor Paulo tem, mas ele nos falou hoje sobre isso. Então, gostaria Belinha, muito de... Pode falar, doutor Paulo. olha aqui, antes, se você me der algumas palavras finais, se for possível, é possível? Mas é lógico, fique bem à vontade. É porque tem uma amiga aqui que ficou aqui ao meu lado assistindo a nossa reunião e ela gostaria também de te cumprimentar e dar as últimas palavras. É possível? Claro. Então eu vou chamar ela, tá bem? Vê se você conhece ela. Olha só. Então eu vou entregar para ela as últimas palavras, tá bem? Tá bem. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora
a vossa missão sobre ele. Graças a Deus. Muito obrigada. Fechou com chave de ouro esse nosso momento, né? Aplausos, viu? Olha, fechou com chave de ouro. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada a Deus, a Jesus, por estar hoje, nesse momento, passando, né, toda essa informação e hoje com esse encerramento, com essa oração lindíssima. Muito obrigado mais uma vez, viu, doutor E Paulo? você, com relação a esse 10º livro que eu estou pensando, o que vocês acham, hein? Justiça e Ectoplasmia. Lanço ou não Acho lanço? ótimo. Escrevo ou não escrevo? Eu acho que o senhor já recebeu o convite, né? Tem que fazer agora. Vamos em frente. E nós depois vamos ler, com certeza. Vamos ler. Vamos fazer uma reunião aqui sobre esse livro. Agora toma um calmante. Porque o que eu vou mostrar são cenas pesadas, hein? Vamos, com certeza, a gente vai lhe convidar outras vezes. Muito obrigada, viu, doutor Paulo? Prazer e uma honra. Prazer e uma honra. Fiquem com Deus. Muito obrigada, tá? Depois a gente lhe manda essa aula gravada. Obrigada mais uma vez. E um abraço fraterno às suas sagradas famílias. Muito obrigada. Obrigada para o senhor também. Obrigadão, beijo. Seja sempre bem-vindo, doutor Paulo. E vocês também no meu coração. Obrigada, um abraço bem grande. Até logo, pessoal. Até a próxima. Estava maravilhoso hoje, hein, gente?